Ele nasceu em dezembro de 73, basicamente no auge da Black Music. A sua esposa é a Andrea, a sua filha linda e maravilhosa Larissa. Ele é músico, produtor, professor, palestrante e fundador de uma banda maravilhosa chamada Templo Soul. Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Rogério Sarralheiro. Rogério, querida, seja muito bem-vindo que prazer. ao nosso podcast Colher de Chá. Prazer estar com vocês aqui, viu? Lá, 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 Colher de Chá com Débora Mello. Bem sabemos e ouvimos que você usa bastante as referências do Black Music raiz, certo? Sim. Certo. Até a sua discografia, ouvimos algumas releituras e referências da época de ouro do Black. E até mesmo músicas de antes que você tivesse nascido. Antes que você tivesse nascido já estava... Tem algumas coisas assim. E me diz uma coisa, o que te arremeteu a esse tipo de som? Olha, desde criança, eu lembro que eu era atraído por isso. Eu lembro eu bem pequenininho, né? Meu tio Luiz, né, irmão da minha mãe, a gente tinha comprado um sonzão da Sharp, novinho, meu pai comprou, e meu tio vinha escutar os discos em casa e tal. E assim, ele punha no rádio as músicas, e desde moleque eu sempre fui atraído pela batida, pela black music, né? Eu me lembro, assim, que eu ficava sempre buscando na rádio aquilo que eu gostava, né? Lembro de ter umas fitinhas cassete, então, assim, tocava alguma coisa, assim, na rádio e eu gravava, né? E sempre o que mais me chamava a atenção era a black music, era a forma como os negros se expressavam, a maneira como tudo acontecia, sabe? Década de 80, né? Auge do rádio, começo né? Final de 70, começo de 80. E assim, a musicalidade assim fluía demais na rádio, né? Então assim, eu lembro assim de ter alguns vinis que eu comprava, mas assim, as fitinhas era aquela coisa que porque passava aquela música no rádio que você gostava. O pessoal não sabe mais o que é isso, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas tem que mostrar em foto, em vídeo, sim. Né? Mas a gente ficava buscando, né? A rádio era uma coisa muito comum na época, né? E, claro, a gente tinha a musicalidade da igreja e eu vejo que isso se juntou, se fundiu dentro de mim, sabe? Aquilo que a gente ouve vai nos alimentando, entendeu? Isso é verdade. A música nos alimenta. Não, demais. Demais. E me diz uma coisa, como a gente vai já partir para a parte da banda, e como foi a formação da banda Templo Soul? É uma curiosidade que eu tenho. Sim, vamos lá. Na época, eu congregava na Bíblica da Paz, um beijo, pastor Edson, pastora Célia, toda a galera da Bíblica, congregava lá, e a gente fazia culto de jovens, né? Eu desde dos meus 18 anos, assim, eu tocava na Bíblica, tocava guitarra, né? E eu montei um grupo para poder fazer culto de jovens, né? Então, assim, a gente montou ali e tal, a banda, e assim, era uma coisa que era comum a nós, a gente sempre gostou dessa onda black, e a gente fazia covers de quem a gente gostava. Fiz muito cover da Banda Rara, Kadoshi, Robson Nascimento, né? A gente fazia algumas releituras daquilo que a gente gostava, fazia meio que já na nossa onda, né? E, cara, a gente foi fazendo os cultos e o pessoal falando pra gente, olha, cara, que legal o som de vocês e tal. Aí, devagarzinho, eu fui inserindo uma composição nova, né? Fui inserindo uma música e tal, e o pessoal, poxa, cara, você podia gravar essas músicas aí pra gente curtir, pô, seria legal. E aí pintou a oportunidade da gente gravar o primeiro disco, né? Que saiu em 1999, né?
Julho de Nossa. 1999 foi o lançamento do primeiro disco lá, Capa Azul, né? Para quem lembra, né? E que tem Caixa d'Água, Ai, 1010 caixa mil, d'água, caixa- né? Tem Vamos Todos Adorar, e etc. né? Nossa, que bacana. Quando formou a banda, então existia. Qual foi o propósito e a intenção? Existia o propósito, existia uma intenção, Boa. né? Olha, propósito sempre adorar a Sim. Deus, né? Pregar o evangelho através da canção, Sim. né? Mas também, vamos dizer, a gente fortalecer e edificar uma juventude com verdades bíblicas, né? Sempre foi, né? Assim, a gente sempre teve esses dois braços, Certo. né? Um braço, comunicar com a juventude da igreja, com as pessoas da igreja, né? Fortalecer essas pessoas através de uma musicalidade diferente para a época, né? E, por um outro lado, também comunicar com aquela pessoa que nunca ouviu, né? Que não conhece o evangelho, que não conhece Sim. a Jesus, comunicar isso De uma forma maneira tão diferenciada, né? Exatamente, né? Tanto que, poxa, a gente tocou muito na rua, assim, Nossa. propor praça, né? Que é uma coisa um pouco diferente hoje, mas a gente fez bastante isso, né? Assim, eu lembro de algumas praças, assim, a gente tocando e tal, e a galera chegando e querendo saber o que está acontecendo e tal, e é uma maneira da gente poder pregar o Sim. evangelho, né? Pena que hoje existem algumas burocracias para que isso Sim. aconteça, mas ainda a gente vê, né? Mas a gente vê que o mundo hoje mudou, né? Mudou. As pessoas não ficam mais nas praças, Não, entendeu? verdade. É muito diferente. Bem, não é A coisa está mais frequentada. tecnológica, a gente Sim. tem que migrar para isso. Tanto que hoje a gente está fazendo um programa, um podcast que vai para a internet, que vai para tudo Sim. quanto é lugar. Sim, Porque, assim, é mais fácil a gente fazer isso dessa forma do que hoje ir para a rua, por exemplo. Né? Mas, cara, eu gosto muito dessa linguagem da rua, eu gosto muito de comunicar Esse com as corpo a pessoas corpo, que são de né? fora, eu gosto muito de falar para os irmãos, eu tenho essa veia do evangelista, eu amo isso daí, né? Mas também gosto de falar de edificar aqueles que são de dentro, passar a mensagem através da nossa forma de expressar, né? A nossa arte, né? A nossa maneira de expressar é isso. Quando né? você falou sobre a banda, o tempo que ela tem, quais foram as dificuldades? Porque, assim, a banda Templo Soul, ela perdura. Graças a Deus. Ela tá passando de geração aí. Graças a Deus. Então, e a gente vê a dificuldade de outras bandas para se manterem. Sim. E qual foi os maiores desafios? Olha, eu para a acho banda que chegasse? hoje em dia o desafio é a gente sempre olhar para frente, a gente manter a verdade do evangelho intacta, né? A gente pregar a mesma mensagem, Sim. só que de maneiras diferentes. A gente enxergar o mundo, enxergar como ele está se movendo hoje, evoluindo, né? e a Cada dia. gente procurar falar a linguagem das pessoas que estão ouvindo. Sim, A mensagem precisa se manter a mesma. sim. Né? Jesus é o mesmo, É o mesmo. Nosso Deus é o mesmo, ele não muda. Não muda. Né? Só que a gente precisa se comunicar através dos meios que hoje estão. Sim. Né? Então, assim. E aceitar, né? Porque muitos não aceitam essa evolução, Exatamente, né? cara. Não tem. Olha, eu costumo dizer que a tendência a gente só lamenta. Ou a gente segue ela, É verdade. ou a gente lamenta. E fica sabe? no canto chorando. Por quê? Ou Por quê, você né? segue a tendência ou você lamenta. Sim. Sabe? Então, assim, tem coisas que não adianta a gente bater o pé, porque, não é isso. Mas a gente tem que ter, assim, fidelidade à mensagem, né? Fidelidade àquilo que a gente faz, aquilo que Deus nos entregou, né? Saber que o que é para nós. Sim. Mas a gente adaptar o formato ao formato de hoje, né? Sim. Por exemplo, hoje, o podcast é uma ferramenta... É uma grande ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa. Alcança o mundo, né? Exatamente. É uma ferramenta maravilhosa. É um tipo de formato que comunica com as pessoas Muito. de maneira atual. E Então, como a gente pode ajudar tantas pessoas, sem né? dúvida. Sem dúvida. Então, a música da mesma maneira, né? A gente gosta da black music, a gente gosta dessa essência, a gente gosta... Agora, o que acontece? A gente tem louvores que são cantados hoje que a gente pode fazer da nossa maneira.
Entende? Verdade. Coisa que as pessoas cantam normalmente, mas a gente faz com a nossa roupa, Sim. né? Entendeu? Até mesmo Ge- sacros, Meio né? GG, assim, a roupa meio, né? Tal. Mas a gente adapta ao nosso tamanho, né? Nosso tipo de musicalidade, o nosso tipo de arte, a nosso tipo de expressão, a nossa música forma de é se uma expressar. veste, né? Total. É uma Total, veste. É uma totalmente. vestimenta mesmo. É uma vestimenta. É. Né? Então, assim, a gente procura fazer isso de uma forma que a gente consiga comunicar com as pessoas que já nos ouviam, mas também chegar a pessoas que nunca ouviram, às vezes, falar da banda, mas, puxa vida, isso aí é E ouve e se apaixona, interessante. né? E, assim, é interessante porque, por exemplo, são coisas que as pessoas cantam normalmente na igreja. Mas o ritmo também fala com as pessoas Sim. que estão Sim. fora, Sim. entende? Que é o que chama atenção. Exatamente. E vem de ouvir, Então, né? isso daí sempre e sempre foi a nossa vertente, né? Certo. É como eu penso, né? É como eu penso. E eu creio que isso daí foi algo que Deus nos deu, sabe? Sim, Deus nos deu Maravilhosa. essa direção, isso. entende? Porque o que acontece? Chega uma hora que, por exemplo, eu sempre escrevi música. Sempre escrevi, sempre. E escrevo ainda. As músicas da banda. Sim, sou É eu que você que escrevo. compõe? A maioria eu É. que escrevo, né? Nossa, que legal. Tenho algumas parcerias Sim. e tudo, mas a maioria das coisas eu escrevo. Só que o que a gente percebe também nos dias de hoje, né? Eu percebi que, por exemplo, o que acontece? As pessoas, elas querem ouvir aquilo que elas cantam na igreja Sim, nessa linguagem, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, aquilo que você canta na igreja é um pouco parecido umas coisas com as outras, né? sim. Entendeu? Então, assim, Verdade. a gente tem uma caixinha de acordes ali, você usa aqueles acordes ali e beleza. E aí, uma coisa às vezes se parece com a outra, Parece, né? muito. O timbre meio Sim, parecido, o estilo e É. tal. E aí a gente revisitando isso e tirando essa cadeia de acordes e colocando, vamos dizer, o nosso Cara, jeito de sim. fazer as coisas com a harmonia e com o tipo de canto que a gente costuma Uhum. transitar, isso fica diferente. Muito. Entende? Então, assim, eu creio que foi algo que um caminho que Deus nos deu. Me diz uma coisa, a formação da banda, os componentes, eles são os mesmos desde que vocês começaram? Não tem como. Não não tem tem como. Não tem. As pessoas, elas mudam. Claro. Assim, a gente era solteiro Né? na época, aí todo mundo casou. Que benção, né? Tem gente que morava aqui no Brasil, já tá em outro país, tá em outro... Ai, que É legal. assim, natural. Que bacana. Entende? Eu Então, acho assim, um crescimento, né? transita, né? Transita, muda, né? Então, tinha uns que eram bem novinhos, entendeu? Agora já não estão mais... Agora são jovens há mais tempo, né? Sim. Ah, gostei. Jovens há mais tempo. Ó, peguei, Não ó. vou perder essa. Somos jovens, somos experientes em ser jovens. Isso. E eu perguntei também sobre essa parte, que eu quero falar sobre o Alê. Sim, Né? Que foi a uma lesão. perda muito grande. Tivemos a oportunidade de conhecer o Alê no Brasil Sim. para Cristo, da igreja do pastor Joilson e da pastora Regina. E eu gostaria de saber como que foi esse luto, como que vocês passaram por isso. Porque, Olha, nossa, eu lembro... Foi a época que eu realmente pensei em parar. Foi. Foi a época Foi. que me passou pela cabeça, puxa vida, acho que, né? Porque a gente não sabe como vai ser. E é uma coisa, Verdade. um tipo de ruptura que você não entende. Então é algo que passa pela tua cabeça, Sim. entende? Eu lembro que na semana a gente tinha um evento marcado, né? Ele faleceu, acho que no meio da semana, terça ou quarta-feira, alguma coisa assim, um dia da semana. E no sábado a gente tinha compromisso, né? E fazer esse Meu compromisso sem ele, cara, foi um desafio. Foi um entende? desafio. né? É um desafio. E aquele ano foi um ano que eu trabalhando, assim, pensando nas coisas, você pensa, puxa vida, será que é para eu continuar também? Eu preciso continuar? Mas, assim, orando a Deus e percebendo, puxa vida, se ele tivesse aqui, ele ia querer continuar, ele ia querer que a gente continuasse, se ele mesmo tivesse impossibilitado de fazer,
entendeu? Era do caráter e da índole dele, da um vontade coração tão dele, do grande, coração. meu Deus do céu. Meu Tive Deus do céu. oportunidade de conviver Entende? um pouquinho com ele. Então, cara, o Alesão era um lorde, meu. O Né? Alesão ele era fantástico, ele era, sabe? Eu vou contar um pouquinho da história de como foi, assim, vamos dizer, vou resumir bem. Ah, Toca o telefone na minha casa, 2 da manhã. Tocando 2 da manhã, você já você já dispara o espera, coração. né? Na época, a noiva dele, olha, o Ale sofreu um acidente, tal. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Peguei, liguei pro Alberes, falei, mano, vamos socorrer o Ale. Diz que ele tá no hospital, aconteceu alguma coisa, não sei bem o que aconteceu, tal, nós fomos pra lá. A gente chegou no hospital, eu vejo ele na maca, todo ensanguentado, cara. A imagem ainda é muito clara na minha Sim. mente, entende? Gente, e ele falando, cara, avisa minha mãe, só toma cuidado que ela é cardíaca. Eu, Senhor amado, e eu orando a Deus, pedindo graça, fui lá na casa dele, avisei a mãe de madrugada, 3 horas da manhã. Meu Deus. Imagina. Sim. Mas Deus me deu graça e a gente conseguiu avisar e tal. O que aconteceu? Ele sofreu uma tentativa de assalto. E o cara pensou que ele fosse... Ele foi pegar a chave, o cara pensou que ele fosse sacar uma arma, atirou a queima-roupa na nuca. Entende? Agora, como ele ficou vivo, é por milagre, por um milagre mesmo. Porque era para ele ter partido ali na hora. Sim. Mas a gente vê que Deus é tão bom que, assim, ele tirou o projétil depois de um mês e ele passou um ano em que ele dizia, eu nasci de novo, Deus me deu uma oportunidade de viver novamente, então eu vou viver para ele, sabe? Ele passou um ano pregando, um ano testemunhando, um ano, sabe, trazendo também a família para perto do Senhor. Ele passou esse ano. Que lindo. E a gente teve o prazer de... Mas ele ficou tão bem na época que o médico falou, cara, a única coisa que você não pode é mandar de cabeça no futebol. O resto, você tá liberado para tudo. Entendeu? E assim, foi um milagre mesmo, porque ficou numa finura, o projétil ficou numa finura, assim, ó, de pegar a artéria principal do cérebro, um negócio milimétrico, Só entende? Deus. Só Deus, entende? Deus permitiu esse tempo, ele foi tendo durante o ano umas convulsões noturnas, porque parece que o cérebro tinha se deslocado e estava voltando para o lugar. E aí ele teve a última, que foi uma parada respiratória, cardiorrespiratória, né? E aí ele partiu para o Senhor. A gente perdeu um cantor fabuloso, um cara que cantava qualquer coisa, um cara que cantava coisa brasileira, cantava black music, cantava que precisasse cantar. A gente perdeu um irmão, eu perdi um irmão, um cara, acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci na Bíblica foi ele, a gente já se conectou, um amigo, e assim, um homem de Deus, e um cara que, sobretudo nesse ano, que depois disso ele viveu intensamente para o Senhor. Então ele testemunhou aquilo que pôde testemunhar, viveu intensamente para Deus e o Senhor o levou. Entende? O Senhor o recolheu, né? Difícil, foi, como te disse, foi o ano que eu pensei realmente em parar tudo, mas senti que o Senhor estava nos encaminhando para uma outra fase, com o Alê deixando um exemplo, deixando uma marca de servo de Deus, deixando um legado, deixando a voz dele impressa nos discos e deixando assim um testemunho muito forte, né? Para nós. Muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo, corajoso. E hoje, quais são os planos da banda Templo Soul? Olha, eu acho que o propósito nosso continua o mesmo. Esses 2 braços, né? Comunicar com a galera da igreja, com as pessoas da igreja, comunicar com os jovens de 8 a 80, os jovens de 8 meses a 103 anos, né? A gente quer comunicar com essa juventude, né? Da igreja, mas também comunicar com o pessoal de fora, através do ritmo, através da levada, né? Através disso. Graças a Deus a gente sempre tem testemunhos de gente que
de repente, pô, cara, eu me converti, assim que eu me converti, eu não sabia o que eu ouvia, e de repente eu comecei a ouvir o som da banda e aquilo me alimentou e tal. Até gente que não conhecia, mas teve um contato, às vezes, com a gente em uma festa, alguma coisa de alguém, e se porque impactou. a banda Templo Soul é muito marcante. Graças a Deus. É muito marcante. Deus tem sido bom. A gente bom. não consegue esquecer aquela alegria que vocês Amém. passam. Deus tem sido é bom. muito marcante mesmo. Mas falo também a questão de música. Tem vindo coisa nova por aí? Então, eu tenho algumas composições que ainda não gravamos, né? Tem algumas Sim. coisas que a gente está preparando, né? Para esse ano, se Deus permitir. E tem as releituras que a gente sempre faz, né? Graças a Deus, temos muitas coisas que hoje a igreja canta que a gente já está começando a transformar e começando a pôr em prática aqui e ver algumas coisas a gente já está cantando e tudo, né? Então esse ano vai ser um ano que, se o Senhor permitir, a gente deve gravar tanto coisa nova, né? Como uma quanto coisa releitura. Tem um projeto que eu tô para fazer com uma orquestra também aí que da legal. zona oeste, belos hinos, eternas canções, são umas coisas assim. Devo fazer um pouco do Balanço do Louvor, um pouco das coisas nossa do Templo Soul e um pouco de hinos antigos. Estamos aí Porque a música de conversando. vocês, elas passam assim por um tempo e marca muitas pessoas que muitas vezes até não conheceram há um tempo atrás, mas conhecem porque a música de vocês estão sempre em alta. Olha, a música... A letra... A música, ela tem um poder fantástico, né? A gente que mexe com isso, a música... Você escuta uma música, você lembra de um cheiro, você lembra de um perfume, você lembra de um lugar, você lembra de uma pessoa, você lembra de um... Você é transportado para um momento que você estava vivendo, uma época, um tempo, marca uma época. Você lembra uma situação que você estava passando, você lembra... um negócio te traz, né? É uma máquina do tempo, muitas vezes. A música né? é muito poderosa. É demais, entende? Então, eu vejo que isso daí é o que a gente tem como ferramenta para levar o evangelho para quem não conhece e também para fortalecer o ânimo das pessoas que estão aí, né, vivendo para Jesus, né? Então, sei que é um pouco difícil que eu vou te perguntar, mas eu acho que você vai ter resposta. A polêmica das chegou. Músicas... A hora da polêmica sempre chega. não vai chorar, Rogerinho. Sempre chega a hora da polêmica. Não vai chorar. Me diz uma coisa, de todas essas músicas que vocês cantam, que se expressam, qual delas é o seu xodó? Tá pedindo pra eu escolher um filho, né? Porque são Você muitos tá filhos, pedindo né? pra eu escolher. Ah, Pai não, Abraão não, tem muitos não, filhos. não é essa muitos maldade. filhos ele tem. Foi com maldade. Só um pouquinho de curiosidade. É difícil, né? Porque são músicas lindas. Agora tem muita coisa que a gente não pode... Vamos dizer, é difícil eu falar de uma... Tá. Eu falar. Tá bom. Vamos falar do que, de repente, as pessoas pedem. Tá bom. Tá? É difícil eu sair de um lugar sem cantar Caixa d'Água. Né? Verdade. Entendeu? Difícil. Difícil eu sair do lugar hoje sem cantar Último Dia. Entendeu? Tá só piorando. Entende? Só melhorando. Difícil hoje em dia eu também sair de um lugar e o pessoal não pedir, toca Teu Amor Não Falha, por exemplo. Puxa. Toca Emaús, a tua versão do Emaús, entendeu? Difícil eu sair de um lugar hoje e não cantar Ele a Glória, entendeu? Do nosso jeito. Então, assim, é muito complicado eu falar de algo, porque se eu te falar, eu lembro... me lembro, eu na madrugada compondo Caixa d'Água e viajando na ideia, né? A gente ter uma experiência com o Espírito Santo e aquilo afetar a nossa mente, a caixa d'água girar. Eu lembro disso. Eu lembro eu fazendo a base do Último Dia e compartilhando com o Lu a base e falando para ele, cara, escuta isso aí, você gostou? Cara, eu tenho um assunto na minha mente. O que você acha? Gravei um refrão. Então vê se vigia. Entendeu? Aí, tipo, ele
Mano, é isso, vamos. E aí ele escreve a letra, a parte dele, a Ai, gente que constrói delícia. a coisa, e aí mixa, e aí você vê o negócio batendo no PA do estúdio, você entendeu? E o Então, coração assim, junto. são coisas que eu me lembro. Cara, eu lembro do Vraizão gravando Eu Pertenço ao Senhor, ali na estrada de Bertioga, a gente descendo a serra, todo mundo junto, cara. Minha filha pequenininha, Oh. e a minha filha ali no Já clipe curtindo. dançando. Meu, Ai, linda. sabe, cresceu. Cresceu. Né? Então, assim, todos esses foram momentos especiais, né, cara? São momentos especiais. E momentos que você olha pra trás e você fala, Deus esteve comigo. E momentos que eu posso olhar pra frente e falar assim, o Senhor vai estar comigo até o final. Eu creio Até o final, nisso. com Né? certeza. Deus, o Senhor sempre nos surpreende. Sempre Entende? nos surpreende, Por mais verdade. que a gente olhe para o futuro e a gente às vezes vê a neblina da serra, a gente vê a neblina da serra. Muitas vezes a gente vê aquela névoa na frente, a gente não sabe bem como. Mas a gente olha para trás e fala: o Senhor esteve comigo até agora. E Deus vai continuar. permanecer comigo. Eu creio Verdade. nisso. Entende? Então, assim, são momentos especiais que Deus falou com a gente no momento que a gente estava precisando e da maneira que a gente está precisando para aquele momento. E vai ser assim. E vai ser assim né? até o final. O Senhor prometeu: eis que estarei contigo Até o final. até a consumação dos dos séculos. séculos. Então, até o último dia, o Senhor vai estar com a gente, vai falar com a gente e a gente vai transmitir aquilo que Ele quer. Sim. Né? Você, assim, você, né, imaginava que a banda Templo Soul, ela seria conhecida no território brasileiro e fora dele? Você pensava? A gente não imagina. Eu estava dentro do meu quarto, né? Eu estava dentro do meu quarto sonhando, orando a Deus, de joelho dobrado, cara. Né? Eu estava de joelho dobrado, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha me dado. Estava com o violão na mão. Então a gente não pensa, entende? A gente não imagina aquilo que Deus faz. Ele faz né? além, né? Então, assim, muitas vezes a minha voz ela chega num aparelho, e depois eu piso o pé no lugar. Isso é maravilhoso. Deus, lindo. Deus ele promove isso. É só Deus que pode fazer, cara. É. Mas Deus, ele fala com a gente em todos os momentos. Quantas vezes eu estava dentro do meu quarto e eu não sabia o que fazer. Essa pandemia foi uma loucura. Eu estava dentro do meu quarto e eu não sabia o que fazer. Mas em Deus a gente sempre tem resposta. E muitas vezes a gente é resposta de oração para muita gente. Verdade. A gente é resposta de oração para muita gente. O nosso canto muitas vezes leva mensagem, leva liberdade, leva a presença de Deus para as pessoas. É isso. É isso. É maravilhoso servir a Deus. É sobre isso. É maravilhoso. Servir ao Senhor é isso. É sobre isso. Ai, Que benção. é muito bom servir a Deus que a gente serve, né? É muito Maravilhoso. bom, muito bom. E agora a gente vai para uma parte, é um bate-bola, né? Que você terá que responder com uma palavra. Eita. Bom? Vamos conhecer um pouquinho. Vai que você é convidado aí para almoçar em algum lugar. Fala Deixa para eu, mim. deixa eu tomar minha água aqui. Vamos lá. Comida preferida. Ovo. Hoje em dia Verdade. Hoje em dia. Nossa, hoje, tá muito caro. hoje em dia eu tô fã de ovo. O ovo tem me suprido, assim, ó. O ovo. Tá malhando, né, Rogério? tamo Tá aqui, ó. malhando, Firme e né? forte. Vamos ficar magrinho. Vamos ficar fininho. Bora. Saúde. Bebida. Água? Não, água. Eu gosto de uma Coca Zero também. Certo. Mas só que a água, gente, a água é uma coisa maravilhosa e a gente precisa aproveitar bem a água. Verdade. Sabe? Tem muita coisa que a gente vê doenças de hoje, Alzheimer, demência, Parkinson, tudo isso tem a ver com hidratação. Então, bebida é água. Ok. Uma banda. Uma banda. Olha, tem uma banda que é muito referência pra mim. Earth, Wind and Fire. É uma banda incrível, né? Então, assim, Incrível. desde os anos 90 eu sempre via aquela banda e falava, meu Deus do céu, Deus, queria ter uma Sim, banda assim, sim. né? A gente sempre foi um modelo, né? Então, para escolher uma, Earth, Wind and Fire. Tá certo. Música. Você falou que é difícil escolher uma. Você pode jogar pro pessoal. Tá.
Vamos lá. Eu vou escolher a primeira música que eu toquei na guitarra. Quando eu era, assim, o primeiro concertinho que a gente fez, né? Que foi aquele... O Exilado. Da linda... Eu fazia um solinho... Tinha 9 anos, pô. Acho que 9, 10 anos, né? Ai, que bonitinho. Então eu tava lá de terninho, assim, ó. E usava terninho, gente. Aquela gravatinha de crochê, assim, ó. Todo bonitinho, assim, terninho bege, né? Brim, 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 brim. Que bonitinho. Abraço, Valtinho. Toquei com a guitarra dele. Tem até uma foto com essa guitarra, né? Eu com 10 anos de idade, tocando na Igreja Evangélica de Pinheiros, ali, ó. Que tem até hoje, ali perto da Vila Madalena, ali. Esses dias eu pude visitar e cantar ali. Foi emocionante. Entende? Então, assim, o Exilado. E acho que a mensagem é bem real. A gente não pode se distrair com as coisas que tem aqui. Não. Entende? Não. Nossa terra é uma terra diferente, distante, e a gente tem que se manter fiel. Fiel. Diz uma coisa, me diz pra mim uma palavra que te anima. Uma palavra que me anima. Isso. Propósito. Propósito. Se você tem propósito, você tem esperança. Se E você consegue viver o processo. Exatamente. Você tem força para viver o processo. Você tem um propósito, você vence o que for preciso. Você vai, né? Você segue. Entende? Saber o Deus que a gente serve, né? É isso aí. Acho que é isso. Muito bom. Foi muito bom conversar com você. A bênção. Agora chegou uma hora muito bacana que eu amo, que é a nossa colher de chá. Bora. E você vai estar indo pro palco. Gente! Agora. Por aqui? Isso, pode ir. Então bora. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Cadê? Gosta sim, tem que participar, pô. Bom! Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Para! La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vem! Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la.